Oi, Olá, boa boa noite. noite, Gra. Bem, e você? Tudo bem? Tudo bem? Você desce só um Sim, pouquinho sua câmera, isso, para não cortar seu rosto. Isso, ótimo. Só esperar um pouquinho o pessoal entrar. Hoje nós vamos tirar muitas dúvidas de quem quer comprar um imóvel, quem quer fazer um é. financiamento, tá meio Tudo perdido, que, né, Gra? Vamos tudo que eu não ajudar gosto de muita falar, gente. vivo É, isso, nada que você, nada que venda, você não mas é muito entenda, bom, né? né? A gente falar de financiamento. No início agora do ano, foi legal essa live, tá? Obrigada pelo convite. Eu acho que vai ser. Temos novidades, tá? Novidades que vão agradar todo mundo. Taxas de juros dadas, tá? E Amém. assim, e as condições, né, pessoal? Cliente que quer comprar, só não compra se não quiser. Porque financiamento hoje está muito fácil de se fazer um financiamento hoje. Então, Hum. Que bom, então você vai antes, dar notícias boas pra gente. Quem não, entrar vai sair taxas de daqui juros, feliz. vocês vão ficar assim, de boca aberta, tá? Tivemos hoje à tarde uma reunião com a Caixa, tá? A gente fala da Caixa Ótimo. porque a Caixa, ela possui, né, mais de 70% do crédito imobiliário, né? E as taxas da Caixa, elas estão Uhum. diferenciadas. Então, a gente vai falar um pouquinho do programa Minha Casa Minha Vida, antigo programa Casa Verde e Amarela, né? Vamos falar da taxa de pró-cotista, que essa eu acho excelente, e da boa notícia, que Ótimo. agora nós temos reserva. Então, só boas notícias. E tirar as dúvidas Ótimo. de renda, Ótimo. vamos conversar. Isso. Isso. Boa noite aí para quem está entrando. Mande um coraçãozinho para gente, mande um aviãozinho para umas 5 pessoas, para os amigos, para poder participar conosco aqui, tirar as dúvidas. Para quem quer comprar um imóvel, não sabe o que fazer, tem dúvida com relação ao financiamento, à documentação, nós estamos aqui hoje para ajudar. Vamos esclarecer muitas coisas, passar grandes novidades, né, Para Gracilene? você Eu dúvidas, estou aqui com a quer saber da Gracilene. regra de FGTS, como que esse FGTS cai na conta do vendedor. Isso tudo, pessoal. Entra aí, manda coraçãozinho, manda para os conhecidos. Sim, Mande a dúvida que tiver, né? Nós vamos passar algumas que a gente já anotou do pessoal que eles estavam querendo saber. E aí, se alguém tiver mais alguma outra informação que queira, pode mandar para a gente que a gente responde. Boa noite para você, boa noite pela preferência. Hoje a gente está aqui com a Gracilene, ela é especialista em financiamento imobiliário, é nossa uma parceira há mais de 10 anos, né, década. Gracilene? É. Vamos Bora? começar com a primeira pergunta? Não, vamos fazer o seguinte, vamos dar primeiro a boa notícia e depois a gente fecha com ela de Vambora. novo para quem ficou com a gente até o Pessoal, final? olha, hoje nós tivemos uma Então, conta. reunião de alinhamento com a Caixa, tá? E foi passado para a gente, né? Desde segunda-feira a gente está postando, tá tentando deixar vocês a tempo e a hora com as novidades. A gente só não passa as novidades às vezes na hora, porque a gente quer ter certeza, né? Ah, é isso mesmo ou não é? Então, para a gente ter certeza na Caixa, a gente tem que esperar um normativo da Caixa. Então, 219 mil é o teto do Casa Verde, do programa Minha Casa Minha Vida, tá? Hoje em Juiz de Fora. A partir do dia 2 de janeiro, esse teto ele já está valendo 219 mil, tá? As taxas para essa modalidade do Minha Casa Minha Vida, elas estão variando, olha só, pessoal, de 4,5% ao ano a 7,16%, tá? E esse vai de acordo com a renda do cliente. E outra, a renda agora, para se enquadrar no Minha Casa Minha Vida, é até 8 mil reais, tá? Antes era 7, agora é 8, tá? Modalidade de crédito muito interessante, mas muito interessante mesmo, é o pró-cotista. Por
Por que que ele é interessante? Porque nós temos taxas lá para imóvel até 350 mil de 7,66 ao ano, tá? E olha a outra novidade. De 350 a 1,5 milhão, pessoal, 8,47. Isso é taxa. E como, e como que eu me enquadro no você tem que procotista? ter 3 anos de FGTS, não precisa ser na mesma empresa, tá? Pode ser trabalhou um pouquinho numa, um pouquinho na outra, mas que dê 36 depósitos, tá? E ter contrato ativo de trabalho no FGTS. Se você não tiver, você tem que ter o valor, né, o percentual de 10% do valor de compra e venda na conta do FGTS, tá? A demissão, mas aí o FGTS ficou preso. Mas se ele vai comprar um imóvel, ele tem esse percentual lá, ele pode tá se enquadrando. E aí são as regras do FGTS, né, pessoal? Não possuir imóvel no local onde mora e trabalha, tá? Comprovar que mora ou trabalha na cidade, tá? E quando a gente fala nessa situação de não possuir imóvel na cidade onde mora e trabalha, e também nas cidades limítrofes, tá? Outra coisa muito importante é não possuir imóvel, financiamento ativo em qualquer parte do país, tá? Essa é uma taxa muito interessante, Janice. Pessoal, por quê? Porque enquadra o nosso cliente, tá? Que quer comprar um imóvel com uma taxa de 8,47 até 1,5 milhão, tá? Não... Uma outra novidade é que a Caixa ainda continua com a menor taxa de juros do mercado, tá? Uma taxa de 8,99 ao ano na modalidade SBPE. No nosso alinhamento hoje também, voltamos, graças a Deus, a ter reserva, a assinar, não precisar mais daquele sufoco do final do ano, tá? Então, essa é uma novidade também. Se a gente pegar e começar a comparar taxas, a gente pega, por exemplo, Itaú, a menor do Itaú é 9,99, tá? Do Bradesco, a menor é 10,9, tá? E o Santander, 9,99. Então, assim, pra você ter ideia, 8,99, a Caixa ainda tem uma taxa de juros 1% menor do que as outras instituições. Eu falo da situação hoje do cliente, ele ter como escolher aonde ele quer financiar, isso é muito bom, sabe? Porque ele pode ficar comparando, né? A gente pega clientes, às vezes, que não querem financiar com a Caixa, né? Mas aí, na hora que olha lá a diferença na taxa de juros, acabam vindo para o mercado, para a Caixa. Uma outra coisa que é uma vantagem muito grande, a Janice, que é expert em vender terreno, é a taxa de juros da Caixa para terreno. Hoje nós temos 9,5% ao ano, tá? Taxa de juros com relacionamento. Mínimo de financiamento no terreno, gente, 50 mil. O outro... Muito bom. A gente já teve taxa de financiamento de terreno de 15%. Eu falo muito assim, o pessoal fala assim, nossa, mas essa taxa de juros está muito alta. Falei, pessoal, eu já trabalhei com taxas de juros a 12,5%, 13%. Você também. A gente tem uma de parceria, de financiamento, né? 10 anos a gente já batalha, já trabalha com isso. E hoje a gente tem Selic de 13,75, né? 13,75, gente. E uma taxa de juros de 8,99, né? Eu tô falando 8,99 é SBPE, mas se a gente parar para pensar, eu falei para vocês aí, taxa de juros para quem quer comprar um imóvel até 1,5 milhão de 8,47. O próprio Procotista, que é o Procotista, programa, né? Minha Casa Minha Vida, né? Com taxas de juros que vão variar de 4,5 a 7,16. Então, assim, é muito interessante mesmo com as taxas de juros e essas novidades que hoje eu tive a reunião para trazer para vocês. Que bom! Tem um parceiro nosso aí falando que se a gente precisar de caixa econômica para a gente na Santa Rita. O Fred, que legal! Ó, você lá mesmo, Gra, quando
quando você fala que a pessoa não pode ter imóvel no nome para ele poder usar o FGTS, tanto se enquadrar com procotista ou não, mas a pessoa tendo um terreno no nome não entra para a Caixa como imóvel urbano. Ele Terreno, pode usar o ele FGTS não é normal, impeditivo né? para usar o FGTS, desde que seja só terreno, tá? Não pode declarar lá ou ter o terreno e colocar com uma construção ou alvenaria. Por quê? Porque aí ele já se torna impeditivo para utilizar o fundo de garantia, tá? Mas só o terreno pode Sim. utilizar. Se o terreno tiver financiado, não, porque não O pode ter terreno ele é financiamento fora do ativo, né? financiamento, ele é fora do sistema financeiro da habitação. Então ele pode financiar sim um segundo imóvel. Hoje na Caixa não, tá? Deixa eu só deixar claro para vocês essa informação. A Caixa de novembro, né, 23 de novembro do ano passado, ela cortou o segundo financiamento para o cliente que já tem um financiamento, né, um financiamento ativo com ela. A gente espera que isso seja temporário, tá? Já voltou a situação de que se o cliente tem um financiamento ativo e ele quer comprar um empreendimento ou um imóvel que seja leilão da Caixa, ele pode fazer o financiamento. Então, se for um imóvel de empreendimento, um imóvel na planta, ele tem financiamento ativo, ele pode financiar. Agora, ele tem um financiamento ativo de um imóvel avulso. Ainda não estamos conseguindo financiar o mesmo cliente tendo renda, a gente não está conseguindo financiar. Mas terreno não é impeditivo para uso de FGTS, desde que atenda a essas condições que eu falei para vocês. Uma pergunta. Você falou de leilão. O leilão, a pessoa pode parcelar o Então, leilão para nessa comprar um parte de imóvel? leilão eu nem entro muito, né? Assim, não é, a gente não trabalha muito, né? Mas eu acredito, Janice, que consiga sim. Nós fizemos, desse tempo todo que a gente tem de correspondente, nós fizemos 2 leilões. E, na verdade, o cliente entrou com um lance, né? Ele deu um lance, ali ele conseguiu, né, arrendar o imóvel, e ali ele financiou, tá? E aí ele pode financiar sim. Tem grandes oportunidades no leilão. Até é bom para aquele corretor que está aí, que quer, né, entrar nessa área, procura a Caixa. Eu conheço corretores que são especialistas em vender esse tipo de imóvel. Sim. Então vamos às perguntas. Eu quero comprar um imóvel, mas eu tenho um MEI. Eu consigo comprar um imóvel com MEI? Que é a minha renda O comprovada? MEI, o ideal é declarar um imposto de renda. Por que eu falo isso? Eu falo isso para mim, eu falo isso para a Janice, eu falo isso para os meus amigos que são corretores, que são empresários. Nós que somos, né, empresários, corretores, quando a gente quer comprar alguma coisa, qual é o meio que a gente comprova isso? Através da declaração de imposto de renda. Que ela está batendo na nossa porta aí, porque março começa a partir de 1º de março. Então, para formalizar essa renda, o MEI, ele pode declarar o imposto de renda. E, Janice, ele não vai pagar imposto. MEI, ele pode declarar anualmente até 81.750. Isso dá uma renda de 6.750. Só que às vezes, quando a gente pega muitos clientes que são MEI, eu não vou declarar não, eu vou pagar imposto. A gente logo vê, às vezes, que eles são, às vezes, mal assessorados, entendeu? Então, pode declarar um imposto de renda sim. O MEI, ele tem esse teto até 81.750, tá? Ele pode declarar ali no rendimento de pessoa jurídica, o valor que ele paga ali correspondente a um salário mínimo. Ele pode declarar nos lucros e dividendos, que são rendimentos não tributáveis, e ele não vai pagar imposto. E, na verdade, é uma renda formal. Ótimo. É bom para a gente poder orientar os nossos clientes. Vamos fazer um avisozinho para lembrar o pessoal agora, para fazer isso, quem tem MEI, né? Para não correr o risco de querer comprar um imóvel e depois não ter documentação para poder comprar, né? 1º de março até 30 de abril para declarar o imposto de renda. Aí, pessoal, é tudo que o cliente, a vida do cliente que ele fez em 2022. Aí ele vai declarar agora em março de 2023, tá? O que a gente está atento é que a gente não pode, né? Às vezes o cliente fala assim, eu declaro isso aqui e pronto, e acabou. Não, ele tem que ter respaldo, ele tem que ter um lastro para declarar isso, tá? Então,
sempre orienta, procura seu contador. Quantas vezes a gente, nessa época, a gente conversa com o contador do cliente. Então, eu estou aqui falando para vocês, mas eu tenho uma equipe de 5 analistas aqui no escritório. Então, assim, precisando, né? Estou com um cliente, Gra, pode marcar aqui. A gente nem precisa, porque a gente já conversa direto, mas o que vocês precisarem. Então, assim, o ideal é formalizar a renda. Sim. Segunda pergunta. Eu tô noivo, preciso de comprar um imóvel e aí eu quero já comprar com minha noiva, porque a gente já está com o projeto de já casar. Eu consigo fazer isso, mas a gente não tem união estável, a gente não tem nada. E não queremos fazer nada disso, a gente quer casar normal, Olha, mas vai ser lá pra hoje frente. na Caixa, em qualquer banco, não precisa ter vínculo, ou ser casado, nada disso, tá? Eu posso comprar um imóvel com você, Janice. Janice, vamos comprar um imóvel? 2 amigas, nós resolvemos fazer um financiamento para comprar um imóvel e nós podemos financiar. Então, não é exigido a certidão de união estável. Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês. Toda vez que a gente vai fazer uma análise, né, de renda e que a gente vai colocar, por exemplo, os 2 namorados, a gente tem que sempre deixar o cliente atento a isso, de que, principalmente namorado, né, porque hoje está namorando, amanhã já não pode estar namorando. Um financiamento é no nome dos 2. Sim. Se brigar, se terminar, não tem como tirar. Claro, tem se a pessoa, né, que for ficar com o imóvel, comprovar que tem renda suficiente para assumir o financiamento. Então, pode comprar 2 irmãos, pode comprar 2 amigas, 2 amigos, não precisa ter vínculo, né, de familiar, ser casado, nada disso. Só deixar, né, são 2 namorados, ou às vezes eu já fiz aqui um casal que ia se casar, aí comprou, né, solteiros 2, e logo que passou os 2, 3 meses que passou o casamento, eles já vieram para averbar, né? Vão averbar o casamento tranquilamente, mas não precisa ter casamento, ter vínculo, nada disso. Hoje a gente pode comprar. Tá. Aí como que fica isso? Vamos supor que a renda, a minha, seja maior do que da outra pessoa. Como é que fica isso para a Caixa? Como é que fica isso no imóvel? Amanhã eu vou separar. Olha, vamos lá. Como é que eu resolvo essa situação? Nível de renda é só para seguro, tá, Janice? O que é o seguro? É o MIP, morte e invalidez permanente, e o TFI, que é os danos físicos do imóvel. O valor da renda, da idade, vai influenciar nessa situação do seguro. Por quê? Se eu tenho 60% a minha renda é 60% do valor do financiamento e da Janice, o que significa isso? Que se eu falecer ou acontecer de eu ter invalidez permanente, vai quitar do meu financiamento 60%. Então, o meu financiamento vai ser calculado em cima dos 40%, que é a renda da Janice. Porque não é que eu saí do contrato, né? Na verdade, quitou a minha parte porque ou eu faleci ou é a morte ou a invalidez permanente. E recalcula para você pagar. Entendeu? Agora, a nível do imóvel ser meu e seu, é meu e seu da mesma forma. 50 meu e 50 seu, tá? Que a gente fala sempre dessa situação de renda, é a situação do seguro. E claro, com certeza, na hora, se você quiser comprar a minha parte, você tem que ter uma renda suficiente para assumir o financiamento sozinho. Ótimo. Eu tenho uma renda boa para comprar um imóvel. Já escolhi o imóvel. Mas a minha renda, uma parte, ela não é formal. Eu consigo fazer o financiamento pela isso Caixa? É uma coisa que a gente sempre escuta, né? Tem parte de renda formal, né? E parte de renda informal. A gente pega muito isso, às vezes, da pessoa que tem um vínculo, né? De carteira assinada e, às vezes, continua, faz alguma coisa por fora, vende. Então, Janice, olha só. A gente nunca fala que não aprova. Nunca. Tá? Só que hoje, com a nossa vivência de Caixa, a gente realmente vê que, na maioria das vezes, quando a gente vai avaliar o cliente, a Caixa ela não lê a renda informal do cliente. Ela vai, na hora que ela roda a avaliação, o SIRIC, ela vai em cima da renda formal. Então, a Janice tem 3 mil
R$ 3.000 de renda no contra-cheque e eu coloquei mais 2.000, né? Aí ficou uma renda de 5.000. Se eu colocar os 30%, seria uma renda de quanto? Os 30%, 1.500, né? O que a gente... Só que às vezes, na hora dela, né? A maioria das vezes que ela vai rodar, ela só pega os 30% em cima da sua renda de 3.000, que é a sua renda formal, tá? Então, assim, a gente nunca fala que não consegue, a gente nunca fala que não faz, a gente tem que rodar a avaliação, tá? Outra situação, já falando para você, com certeza você deve ter essa pergunta aí. Aí a renda formal, Gra, aprova? Tem que tentar também. A gente pegou outro dia um cliente que era mãe e filho. E aí a renda da mãe é uma renda informal, ela é advogada, e o filho também mexe com computador. E aí nós colocamos 2.350 para cada um. Total de renda, 4.700. Nós aprovamos os 30% em cima disso. Por quê? Porque a Caixa, ela já colocou para gente que até 2.350 é o teto ali para o sistema ler uma renda informal. Se eu coloco 2.400, 2.500, ela já não lê. Ela já condiciona o cliente, tá? Toda vez que tem renda informal, quem trabalha comigo direto já sabe, eu nunca falo que não aprova. Claro que eu oriento, tá? Agora vai ser a época que eu mais vou orientar o cliente a formalizar a renda quando ele tem lastro e pode declarar, tá? Fora isso, não orienta. E aí a gente orienta sempre para o lado mais certo, o que vai ser bom para o cliente. Sim. Então, quando a gente também não aprova, a gente tem plano A e plano B, né? E outros bancos que têm a possibilidade de aceitar renda informal, que a taxa não seja muito diferente da Caixa, lógico que nenhuma vai ser igual, mas com a diferença um pouquinho, você não perde a oportunidade de comprar o imóvel que quer, né? Sim. Me fala uma outra coisa. Com o FGTS, eu posso comprar um imóvel com ele como entrada, né? E eu posso quitar o financiamento. Como que funciona isso? Eu tenho prazo? Se eu comprei com FGTS, eu posso quitar, abater daí a pouco? São modalidades Como é que diferentes. O FGTS, claro que o cliente tem que atender todas aquelas exigências, né? Não pode ter imóvel no local onde mora e trabalha, nem nas cidades limítrofes, né? Não pode ter ativo e tem que ter mais de 3 anos de FGTS, tá? No decorrer da sua vida. O detalhe, eu usei meu FGTS para comprar, então ele entrou como recurso próprio. Esse valor de FGTS, ele entra lá na entrada. O vendedor do meu imóvel, né, do imóvel, ele vai receber esse FGTS junto com o financiamento. E aí, como que ele recebe isso? Depois que o imóvel registrado no meu nome, tá? Passou pela parte de TBI, pela parte de cartório, voltou com o contrato para a Caixa vai liberar. Aí libera o FGTS e o financiamento. Porque às vezes as pessoas fazem confusão, porque o FGTS ele entra como recurso próprio, né? Ele é a entrada do financiamento. Ah, mas aí o vendedor recebe na hora que está assinando o contrato? Não. Só depois que registra, tá? E passou 2 anos que eu adquiri, né? Que eu usei meu FGTS, eu posso amortizar, tá? Eu posso estar com a amortização. Aí eu posso amortizar no prazo ou eu posso amortizar no valor da minha parcela. É o que foi interessante na época para o cliente, né? Eu tenho aqui que na pandemia eles utilizaram o FGTS para diminuir a parcela, porque eles estavam recebendo menos né, da onde trabalha. Agora já normalizou, pessoal. Outro dia um me chamou, Gra, agora eu vou começar a amortizar no prazo. O que você acha? Eu falei, acho interessante. Por quê? Quando a gente fala o prazo, gente, até estendendo um pouquinho a pergunta que a Janice me falou. Porque se você tem um financiamento que você faz em 35 anos, à medida que você consegue, né, ir puxando e diminuir nesses 35 anos, o que você está fazendo? Você está evitando pagar juros, né? Você tem lá os juros porque a nossa parcela é formada de quê? Encargo, taxa de administração, seguros, que é o IPI e os danos físicos, e mais os juros. Os juros, ele é sempre maior do que o encargo, né? Os juros, ele é maior.
o juros ele é maior que a amortização. Você tem também uma amortização. Então, quando você vai diminuindo, né, é bem vantagem para você, tá? Mas eu tenho aqui clientes que preferem abater na prestação. Então, é a critério de cada um. Sim. Me fala uma outra coisa também, que a gente teve até uns probleminhas com relação a isso. O cliente comprou o imóvel ainda não está com a documentação ok para a gente dar entrada no financiamento, já está com o crédito aprovado. O que ele tem que fazer para, na hora que a documentação do imóvel sair, ele ter a certeza de que ele vai conseguir o crédito sem dor de cabeça? Quando a gente aprova na Caixa, a gente tem a duração dessa avaliação de 6 meses. Às vezes a gente encontra, o construtor vai esbarrar com a prefeitura, né? Ou outras situações, vistoria do Corpo de Bombeiros, essas coisas que vão atrasar. Toda vez que você vende um imóvel e que é aprovado agora, mas que futuramente a gente vai fazer, né, esse processo, a gente tem que deixar claro para o cliente uma coisa. A sua aprovação, ela dura 6 meses, né? 180 dias. Porém, o critério gerencial, o gerente olhar e ele falar, atualiza a documentação. Se o cliente tiver adquirido financiamento, empréstimo, tudo que possa vir a impactar a nova aprovação, isso vai ou reprovar ou condicionar o cliente, tá? A Caixa é o único banco que ela tem um delay, tá? Com o Bacen, tá? O Bacen é onde tem todas as informações da vida financeira, da nossa vida tudo que a gente faz. Empréstimo, financiamento, a gente tem lá o contrato que tem isso tudo. Então, quando eu tenho um financiamento, e aí eu quitei ele no mês de outubro. A Caixa está reconhecendo o Bacen, né? Ela está consultando o Bacen de outubro. Porque ela tem um delay de 60 dias. Então, ela está no outubro, tá? Então, aí, o que acontece? Se a Janice roda o meu crédito em novembro e eu ainda não, né? Meu registrado ainda consta esse financiamento, vai me condicionar, vai me reprovar e aí vai dar dor de cabeça, gente. Porque às vezes o cliente não entende. Então, vender um imóvel tem que avisar. Eu sempre falo, olha, isso aqui você está aprovado. Se o gerente pedir para atualizar sua documentação, a gente vai ter que rodar de novo. Se você adquirir empréstimo, financiamento, consórcio, ficar devendo cartão de crédito, começar a pagar mínimo de cartão de crédito, isso tudo vai impactar. Porque a Caixa, ela busca o comprometimento dos clientes com as outras instituições financeiras. E o que significa condicionar? Vamos explicar para os nossos ouvintes aí. Nós temos um cliente que ele tem uma renda que os 30% da renda dele é 1.500. E na hora que a gente roda a avaliação, aí ele pode ter comprometimentos, né, que vai impactar. A gente fala que condiciona, porque em vez de liberar a parcela em cima dos 30% da renda dele, libera menos. E aí, quando a gente vai fazer essa pesquisa na Caixa, é sempre isso, comprometimento, né? Capacidade financeira comprometida. Então, é isso que a gente sempre fala para o cliente. Adquirir financiamento, sossega. Às vezes eu falo assim, sossega, não compra nada. Outro dia eu atendi um cliente, aí ela também comprou imóvel na planta. O marido dela mesmo falou para ela, só agora você sossega, porque você adora, já pensa em comprar armário, já está pensando em comprar isso. Eu falei, não, calma, deixa a gente depois você vai lá. Sempre é bom deixar isso, tá? Para ter aí e para os corretores que estão aí com a gente. Sempre a gente avisa, tá? A gente avisa sempre para o cliente. Sim. Me fala uma coisa, Gra, qual que é a diferença da tabela saque e da tabela price? O fato de ser taxa de juros price, a taxa não vai interferir em nada. O indexador que é a TR também não, tá? Até uma situação que a gente tem visto às vezes, que o cliente... A gente ficou 5 anos consecutivos com a TR zerada, né? Porque nós tínhamos uma Selic de 2%. Depois... Chegou a pandemia, a gente ainda foi, mas de repente ela começou, né? 2 em 2 meses a gente tinha uma notícia de Selic. E aí, o que acontece, pessoal? Começou a
oscilar a TR, tá? Mas a TR ainda é, tá? O melhor, a mais segura, a mais tranquila, que a gente sempre indica para o nosso cliente. O que acontece? A SAC é sistema de amortização constante, né? Então, você tem sistema de amortização constante. Você tem parcelas maiores no início, você tem uma parcela maior no início, ela é decrescente, você tem parcelas menores no final. Com isso, você tem uma amortização mais rápida, né? A amortização dela é mais rápida. E a price, Gra? A price, ela é linear, ela não é fixa, tá, gente? Ela é linear, ela oscila também às vezes, mas sempre bem tranquilamente. E aí, por ela não ser decrescente, ela tem uma amortização mais lenta, tá? Ela tem uma amortização. Agora eu vou dar duas dicas para vocês muito importantes. Nem sempre o que é bom para mim é bom para Janice. Entenderam? Pegaram? Ó, nem sempre. Por quê? Eu pego um cliente, um investidor, que ele está comprando um imóvel na planta e ele, assim que receber as chaves do apartamento, ele vai quitar. Interessante para ele fazer na price. Ele tem uma evolução da obra, né? Porque a evolução da obra acompanha a parcela que eu contratei. Então, para ele é interessante disso. Agora, se eu pego um cliente que ele tem condição de pagar, mas que ele tem um financiamento, né? Não, vou pagar isso aí 30 anos. Ele pode fazer na SAC, entendeu? Então, isso a gente tem que analisar o perfil do cliente. Não existe, pessoal, a melhor ou a pior. Existe aquela que vai enquadrar com o nosso cliente. Outra situação. Vamos pegar um cliente que é o programa Minha Casa Minha Vida, né? A gente sempre pega aqueles clientes com renda de 3.200, de 2.400, 2.600, que na price para ele, aí vou dar uma dica para vocês. Price imóvel novo. Porque price imóvel usado está financiando 40% só. A gente espera que a Caixa, né, nos outros governos do PT, a gente sempre teve tanto a SAC quanto a Price financiamento de 80% também no imóvel usado, né? A gente tinha isso no governo passado, só o que aconteceu? Quando começou a inadimplência, começou aquela situação de ficar segurando mais o recurso, aí mudou a cota de financiamento para 40% na Price. Mas eu acredito, né, que as novidades vão surgindo aí no decorrer dos meses e eu acredito que volte. Então, Janice, quando você pega um cliente que você analisa para ele, às vezes fazendo a price é muito melhor. Por quê? Porque ele vai pagar parcela, ele vai pagar a evolução de obra, ele vai pagar a alimentação dele. Às vezes ele precisa vestir, ele precisa, entendeu? Então, assim, tudo é perfil de cliente. Vocês nunca vão ouvir eu falar assim, o que é melhor ou o que é pior. Eu sempre analiso o perfil do meu cliente e converso com o cliente. Sempre mostrando para ele, sabe, as duas simulações. Claro que para o cliente do programa Minha Casa Minha Vida, quando a gente vê que é inviável na SAC para ele, a gente logo já apresenta para ele a tabela price. Tá? Vamos perguntar quem está aí assistindo a nossa live, se tem alguma pergunta, tem alguma dúvida para fazer para a gente, mande aí para aproveitar para a gente poder responder, mande coraçãozinho. E me fala uma outra coisa. É interessante, eu recebi uma indenização. Eu tenho um financiamento ativo a longo prazo. É interessante eu antecipar esse financiamento? O que eu ganho? A partir da hora que você quita, você paga o saldo devedor do dia. Entendeu? Então, você está eliminando ela. Deixa eu ver se eu entendi. Vamos supor, eu ainda tenho 200 mil de débito. Se eu antecipo, eu não pago desses 200 mil? Porque todo mês você não tem juros lá, você antecipou. É aquele saldo devedor. Sim. É igual quando o cliente compra na planta e fala pra gente assim, eu estou financiando aqui 209 mil. Daqui a 3 anos você vai me entregar a chave. Eu vou pagar um saldo devedor de 209? Não, de 209 eu vou te falar que não. Por quê? Porque no decorrer desses 3 anos, tem as correções, né? Como eu falei para vocês, hoje a TR não tá zerada. Então, assim, a gente pegou cliente que quando comprou o 915, que é o empreendimento da Diamond ali, ali do lado do Stella, que foi um sucesso.
Então, tem cliente que na hora de receber, né, o Gra, agora eu quero quitar. Aí tinha financiado lá 186.300. Vou citar para vocês esse exemplo. Não estava 186.300. Ele pagou de correção lá quase 11 mil reais. Nossa, mas falei, olha, por 3 anos, olha só, 3 anos, né? E também porque a TR oscilou, senão ele pagaria alguma coisa diferente ali, mas se tivesse, né, continuado zerado, pouca coisa. Mas é isso que eu tô te falando, tá vendo? Você fica 3 anos, sempre, só pagando a evolução da obra. Quando você quer quitar, você paga ali seu montante que você financiou. Então, se você tem o dinheiro, é claro, que isso tudo é analisado. Quando você me fez essa pergunta, eu lembrei de um cliente que ele falou para mim dessa forma, olha, eu vou vender meu imóvel. Ele falou, eu tenho certeza que eu vou vender. Mas eu vou fazer na saque, por quê? Porque eu tenho certeza que na hora que eu tiver o dinheiro em mãos, eu vou analisar para mim se é mais vantagem eu continuar pagando essa parcela aqui, né? Pagar minha parcela, eu sei que eu tô pagando juros, e pegar meu dinheiro e investir em outra coisa. Então, assim, isso vai muito... E tem que ver também o tipo de investimento. A gente, os clientes falarem que não sei que tipo de aplicação é, tá? Mas que, às vezes, eles preferem, e a gente sempre fala isso, fazer o financiamento, porque você tem uma taxa de juros de 8,99 ao ano, que isso não te dá nem 1% ao mês, tá? E continuar com o dinheiro aplicado, tá? Que está rendendo para ele 1,1 ou 1,2. Então, até isso a gente já escuta muitos clientes, né? A gente pega, às vezes, o cliente, vou pagar à vista. Aí o cliente começa a analisar, o corretor conversa, e aí ele mesmo vê. Gra, quanto que é a taxa de juros? Fala, eu ponho lá, 8,99. O cara, outro dia analisou e falou, vou financiar. Eu tenho uma taxa de juros de 8,99. A minha aplicação por mês está me dando 1,1. É muito mais fácil eu deixar meu dinheiro aplicado lá e eu vou pagando a parcela aqui. Mas isso é bom, tá? Sim. Então, vamos só recapitular as notícias boas para quem entrou depois e não ficou sabendo tudo que vai acontecer por aí agora. Teto do Minha Casa Minha Vida, 219 mil aqui para Juiz de Fora, tá? Isso é bom, né? Faz movimentar o nosso mercado. Até para o pessoal aí que tem um nicho de vender imóvel mais caro, eu acho que 219 agora pega um pouquinho, né, do que estava precisando, né? Porque às vezes a gente tinha 209. E aí, 209 com uma renda de 8 mil. Hoje a gente tem 219, tá? E a renda até 8 mil reais. Então, é legal. Quem tem renda de 8 mil reais vai pegar taxa de 7,16 ao ano, tá? Isso no Minha Casa Minha Vida. A menor taxa de juros no Minha Casa Minha Vida, 4,5% ao ano, tá? E detalhe, gente, detalhe, que eu não falei isso. No imóvel usado, dependendo do valor do imóvel e do valor da renda do cliente, ele tem também subsídio, tá? Não só no imóvel novo, mas dependendo, tá dando subsídio também no imóvel usado, tá? Isso vai variar. Eu sempre falo uma coisa. Quanto menor a renda, maior o valor da entrada. E também maior o valor do subsídio. Então, tem sempre que contrabalançar, né? Às vezes o cliente ele quer todas as vantagens. Outro dia o cliente tinha uma renda de 7.200. Aí eu mandei a simulação para ele e ele mandou assim para mim: cadê meu subsídio? Eu falei: não tem. Você tem renda de 7.200, você não tem. E o que eu tenho que fazer para ter subsídio? Eu falei: você tem que ganhar menos que isso aí. Não, isso é inviável, né? Pessoal, Procotista, eu acho excelente a modalidade, porque você tem, comprando imóvel até 350 mil, você tem taxa de 7,66 ao ano, tá? E comprando de 350 a 1,5 milhão. 1,5 milhão, pessoal. 8,47 ao ano. 8,47. SBPE, hoje tivemos a notícia, nossa vida, eu espero que tenha voltado ao normal. Temos reserva, 8,99 ao ano. Terreno, menor taxa, 9,5 com relacionamento. Mínimo de financiamento, 50 mil. Então, assim, temos muitas novidades, temos muito, assim... o pessoal fala assim, todo início de ano o cliente desanima. Mas nós não podemos desanimar, né, Janice? Então, mesmo que
A gente tem que animar. E aí é isso. E essas notícias aqui, gente, eu não sou falsa, não. São ótimas, tá? E ó que eu trabalho com isso há 15 anos da minha vida. Então, ó, Selic é 13,75 com taxa de juros de 8,99? Não tem, né, pessoal? Não tem. Vamos financiar, vamos colocar as perninhas, vamos dar um jeito, vamos vender. Aproveitar e começar o ano com o imóvel próprio, sair do aluguel e procurar sua independência, sem ficar dependendo de ter que mudar, já pode fazer a reforma que quiser, já botar os móveis do jeito que quer e começar com bastante força, porque os juros estão bons para a pessoa fazer o financiamento, né, Gra? Então, gente, ó, muito obrigada pela presença de vocês. Se tiver alguma outra coisa, alguma dúvida que queira que a gente faça, que responda, pode mandar para a gente na próxima live que a gente for fazer, a gente responde. Muito obrigada por estar presente. Muito obrigada, Gracilene, pela parceria. Muito obrigada pelas informações. Eu falo assim, que eu tenho financiamento no sangue, eu gosto muito de falar. E aí, quando eu empolgo em falar, eu falo muito. Janice já viu, eu vou lá na Euro, eu fico falando, porque é muito bom. Eu acho que hoje a gente tem condições de financiamento mais facilitadas, né? E eu desejo para todo mundo feliz ano novo, um 2023 com muita saúde, com muitas vendas, tá? Financiado, à vista. Conte comigo, conte com a Janice, nós estamos aí. Tá? Estou aqui pronta para qualquer coisa. Isso aí, gente. Pode contar com a gente porque precisar, porque o objetivo é ajudar, né? A venda é só uma consequência. Porque quando a gente faz com amor, tudo é diferente, né? A gente tem prazer de fazer, a gente tem prazer de ajudar, a gente tem prazer de entender para achar a melhor solução, o melhor financiamento para você. Muito obrigada, boa noite para vocês. Obrigada pela parceria. Tudo de bom.